Olá, seja bem-vindo ao grupo de estudos de Memória, Sonhos e Reflexões. E hoje nós vamos falar sobre a infância. A infância de Carl Gustav Jung, segundo o relato dele próprio aqui nesse livro. Ele começa a contar que 6 meses após o nascimento dele, em 1875, ele se mudou de Cassville, cantão da Turgóvia, e foi para morar perto do lago de Constança, e eles moravam no presbitério do castelo de Laufen, onde tem as quedas do Reno. E aí ele começa a narrar as suas primeiras lembranças, a partir dos seus 2, 3 aninhos. E muitas dessas lembranças, ele diz que são as lembranças externas. Então ele tem a lembrança de estar deitado num carrinho de bebê, à sombra de uma árvore. Ele tem uma lembrança também de estar sentado naquelas cadeiras altas de bebê, tomando leite a colheradas, leite com pedacinhos de pão. Ele sente o cheiro do leite. E aí ele vai contando também uma outra história de estar na casa da sua tia e a sua tia mostrar para ele as montanhas vermelhas e ele ficar todo entusiasmado, querendo participar de uma excursão e não pôde ir porque ele ainda era muito pequenininho. E isso deixou bastante revoltado. Depois ele conta sobre a viagem que ele fez com a mãe dele para Turgóvia, para visitar amigos que moravam num castelo à beira do lago. E aí a fascinação que Jung tinha por estar perto da natureza, perto do lago, olhando para as águas, isso o encantava muito. E ele, desde então, desde bem pequenininho, começou a ter na sua mente a ideia de viver ao lado de um lago. E acabou que ele realmente construiu uma casa à margem de um lago. E outra história que ele conta são lembranças de pessoas que se acidentavam ou até mesmo se suicidavam e que os pescadores encontravam o cadáver e levava até o local onde o pai de Jung, que era pastor protestante, para colocar na lavanderia até que fosse preparado o velório. E ele lembra dessa situação, desse movimento na casa dele, ele pequenininho, com 4 anos, ele querendo ver o morto e a mãe dele não deixando, e as estratégias que ele faz para conseguir chegar e ver o corpo morto, mas mesmo assim ele não consegue porque a porta estava fechada, ele só consegue ver um filetinho de sangue por debaixo da porta correndo. E a lembrança dele também, com o pai ninando ele, cantando uma música e ele com febre, e ele lembra da música e da identificação que ele tinha com esse pai, do pai dele ser um pai bastante afetuoso. E Jung, bem pequenininho, ele tinha um problema de pele, um eczema, que ele diz que isso tinha relação com as dificuldades nos relacionamentos dos pais, que acabou culminando com a mãe ficando uns meses internada com depressão. E aí, ele, com essa separação, né, momentânea da mãe, ele teve uma piora nesse quadro. E depois, isso acabou melhorando. Outra situação que ele conta é que a longa ausência da mãe dele, né, nesse período que ele ficou internado, fez com que ele, ao pensar na palavra amor, sentisse desconfiança. O sentimento que associei com a palavra feminino foi durante muito tempo a desconfiança. Então ele traçou um paralelo entre amor e desconfiança, feminino e desconfiança. Pai significava para mim integridade de caráter e fraqueza. E aí tudo isso por conta dele acompanhar as dificuldades matrimoniais existentes entre seus pais. E aí ele conclui aqui o parágrafo dizendo: quanto às mulheres, embora desconfiasse delas, nunca fui por elas decepcionado. Então, ele conta que durante esse período que a mãe ficou internada,
A empregada da casa cuidava muito dele. Essa empregada era uma pessoa que tinha cabelos negros, pele azeitonada, era muito diferente da mãe de Jung. E ele, ao ficar muito próximo a ela, ele achava que ela era unicamente dele, pertencia a ele. E esse tipo, né, físico dessa moça tornou-se mais tarde um dos aspectos da ânima de Jung. E ele conta aqui, muito interessante, uma outra imagem que vem de uma outra jovem muito bonita, amável, de olhos azuis e cabelo louro, que passeava com ele. E aí essa jovem que ele lembra veio a se tornar sua sogra tempos mais tarde, porque Jung, quando ele reviu essa jovem, ela já estava casada, ela já tinha uma filha, a Emma, que acabou se tornando a esposa de Jung, e ele foi entregar um presente para essa moça, acabou conhecendo a Emma, se apaixonando e começaram a namorar, e ele acabou casando com a Emma, e essa moça que ele lembra aqui na infância dele se tornou a sogra de Carl Gustav Jung. Então ele faz esse relato dessas lembranças exteriores e depois ele começa a contar alguns acontecimentos e lembranças interiores, como por exemplo o sonho que ele teve. Ele, ao escutar o pai falando com os amigos algumas coisas referentes aos jesuítas, ele criou na imagem dele de que um jesuíta fosse uma figura que pudesse causar algum problema, algum medo, algum trauma. E um dia ele, sentado no portão de casa, vê ao longe um homem vestido de preto vindo de dentro da floresta e ia passar perto dele. Ele sai correndo desesperado, se esconde dentro de casa e fica muito assustado. Então ele diz que esse foi o primeiro trauma consciente que ele teve. E depois de passar muito tempo escondido, é que ele teve a exata percepção de que aquele homem se tratava apenas realmente de um padre católico que não oferecia nenhum tipo de perigo, mas a imaginação infantil de ouvir certas críticas que ele, nas conversas dos adultos, né, formou uma fantasia na cabeça dele em relação aos jesuítas. Então, ele nem sabia o que significava a palavra jesuíta, mas ele já associou que era alguma coisa do mal, do mal. E aí depois, isso acabou se desfazendo e ele conta o seu primeiro sonho, que foi um sonho que ele diz que ocupou durante toda a vida dele. Esse sonho ele teve com 3 a 4 anos e foi o seguinte, ele conta aqui, vou ler para vocês. O presbitério fica isolado, perto do castelo de Laufen, e atrás da quinta do sacristão estende-se uma ampla campina. No sonho eu estava nessa campina. Subitamente descobri uma cova sombria, retangular, revestida de alvenaria. Nunca a vira antes. Curioso, me aproximei e olhei seu interior. Vi uma escada que conduzia ao fundo. Hesitante e amedrontado, desci. Embaixo deparei com uma porta em arco, fechada por uma cortina verde. Esta era grande e pesada, de um tecido adamascado ou de brocado, cuja riqueza me impressionou. Curioso de saber o que se escondia atrás, afastei-a e deparei com um espaço retangular de cerca de 10 metros de comprimento, sob uma tênue luz crepuscular. A abóbada do teto era de pedra e o chão de azulejos. No meio da entrada até um estrado baixo estendia-se um tapete vermelho. A poltrona era esplêndida, um verdadeiro trono real, como nos contos de fada. Sobre ele uma forma gigantesca quase alcançava o teto. Pareceu-me primeiro um grande tronco de árvore. Seu diâmetro era mais ou menos de 50 ou 60 centímetros e sua altura aproximadamente de uns 4 ou 5 metros. O objeto era estranhamente construído, feito de pele e carne viva. Sua parte superior terminava numa espécie de cabeça cônica e arredondada, sem rosto nem cabelos. No topo um olho único, imóvel, fitava o alto. O aposento era relativamente claro, se bem que não houvesse qualquer janela ou luz, mas sobre a cabeça brilhava uma certa claridade. O objeto não se movia, mas eu tinha a impressão de que a qualquer momento poderia descer do seu trono e rastejar em minha direção, qual um verme. Fiquei paralisado de angústia. Nesse momento insuportável, ouvi repentinamente a voz de minha mãe, como que vinda do interior e do alto, gritando: "Sim,
Olhe-o bem, isto é o devorador de homens. Senti um medo infernal e despertei transpirando de angústia. Durante noites seguidas não queria dormir, pois receava a repetição de um sonho semelhante. Esse sonho preocupou-me através dos anos. Só muito mais tarde descobri que a forma estranha era um falo, e dezenas de anos depois compreendi que se tratava de um falo ritual. Isto é o devorador de homens. Ou isto é o devorador de homens. No primeiro caso, teria querido significar que não era Jesus ou o jesuíta, o devorador de crianças, mas o falo. E no segundo, que o devorador de homens é representado de um modo geral pelo falo. Portanto, o sombrio Senhor Jesus, o jesuíta e o falo seriam idênticos. E aí, ele continua explicando o significado, né, desse sonho ao longo aqui do capítulo e de como que ele achava assim interessante ele ter essas imagens tão reais através do sonho, assim como alguns diálogos internos que ele fazia quando criança, de pensar quem era que falava na mente dele, essas imagens que ele tinha do homem de negro, do devorador de homens, as interpretações, né, que ele fazia, tudo isso fazia com que ele começasse a pensar da onde surgiam essas ideias, né? Ele tão pequenininho e já tinha essas fantasias, essas imaginações, esse contato com os sonhos de uma forma tão intensa. Ele diz aqui que esse sonho de criança o iniciou nos mistérios da Terra. E isso fez com que ele começasse a buscar se interessar por essas questões e buscar ler, aprender, ter conhecimento sobre várias coisas. Então, nessas histórias, nessas primeiras lembranças aqui no início do livro, mostra que Jung, desde bem pequenininho, era uma criança criativa, era uma criança que tinha muita imaginação, que tinha um contato assim muito aberto com a fantasia, até porque ele ficou como filho único até os 9 anos, aí nasceu a sua irmãzinha. E ele então, por ser um menino que costumava brincar muito sozinho, ele se permitia criar os seus próprios brinquedos, esculpir os seus bonequinhos na madeira, nas pedras. Então, assim, era um tempo onde a criança podia construir o seu próprio brinquedo, e ao construir os seus brinquedos, ele colocava toda a sua carga de imaginação, de criatividade naquela produção. E isso é muito interessante, porque mostra, né, o desenvolvimento dele e o quanto que ele, desde pequenininho, começou a ter esse tipo de contato, que foi fazendo com que ele se tornasse o médico que ele se tornou e o criador da psicologia analítica, com todas as características que a psicologia analítica traz, que é o uso da criatividade, da arte, do desenho. Ele conta aqui que aos 6 anos ele começou a estudar latim com o pai dele e que ele gostava de ir para a escola, que não era uma coisa ruim, o estudo para ele era uma coisa agradável e ele se sentia até à frente dos outros amiguinhos. E depois ele conta aqui também, dos 7 aos 8 anos, ele brincava apaixonadamente com cubos de madeira, construindo torres que depois demolia com volúpia, provocando tremores de terra. Dos 8 aos 11 anos, desenhava uma infinidade de quadros de batalhas, cercos, bombardeios, combates navais, ou seja, toda a imaginação e a fantasia infantil permeando a psique de Jung. Depois ele enchia um caderno inteiro de borrões de tintas, cujas interpretações fantásticas divertiam muito ele. Gostava muito da escola, pois nela encontrava os companheiros que durante muito tempo ele não tinha, porque ele era filho único e não tinha com quem brincar. E aí, ele coloca aqui uma observação, que ele dormia com o pai, porque os pais dormiam separados. Ele conta alguns detalhes de que ele não gostava muito de ir à igreja, só gostava de ir à igreja nas festas de Natal. Enfim, ele vai contando alguns detalhes que são bastante interessantes sobre a infância dele, essas primeiras lembranças, esses primeiros momentos da vida de Jung.
e que mostra que ele, bem desde pequenininho, ele foi uma alma que estava ali em processo de lapidação, de desenvolvimento, e que só acabou comprovando o que ele mesmo dizia, né? Ele acabou se tornando o que ele nasceu para ser. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre os anos de colégio, a partir dos 11 anos de Jung. Espero você no nosso próximo vídeo.